vou falar sobre isso. Ídolos. Você via em Bottom, você via quando a gente ia assim, com um olhar meio de... Enfim, acontece. Tá? E eu disse, meu Deus, amanhã eu vou falar sobre isso. E eu comecei a orar. E aqui, irmão, nessa breve introdução, ídolo pode ser qualquer coisa que toma o lugar de Jesus. Pode ser o futebol. Pode ser o meu Paysandu. Se bem que agora não está difícil, né? Pode ser o meu Paysandu, gente. Pode ser o meu trabalho. E algo que dói. Quem é pai, quem é mãe aqui? Pode ser os nossos filhos. Tá? Que nós estamos num processo. No contexto de Coríntios, gente, era uma igreja, como nós estamos aprendendo aqui, cheias de problemas. Igual hoje, né? E lá, a primeira conversão era, pessoas eram politeístas e tinham que se tornar monoteístas. Então, quantos ídolos estão nos nossos corações por aí? Essa é uma forma de nós observarmos isso também e entender que nós temos que ser humildes quando nós aprendemos a palavra do Senhor. Então, um dos nossos focos será esse. Nessa introdução, que era para ser breve, foi um pouco distante, um pouco longa, perdão, no primeiro versículo, nós vamos primeiro fazer uma leitura e depois vamos discorrer sobre cada versículo. E a Bíblia diz assim, gente, para quem chegou, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Irmãos, dava para fazer 4 aulas só com esse primeiro versículo. Coloquei até o tempo aqui que eu me conheço. Se alguém, versículo 2, se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Lembra que eu falei ainda há pouco? Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Versículo 4. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo, por si mesmo, nada é no mundo, e que não... nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. E o último versículo, porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Paramos aí, versículo 6, vocês verão com outro professor. E não sei se na versão de vocês, a minha Nova Almeida atualizada, deuses e muitos senhores está entre aspas. E aí temos um efeito de sentido. Como o professor Murilo Falcão falou, a minha área de atuação é a língua portuguesa, e é algo que eu verifico muito, onde eu vou. As pessoas às vezes têm medo de falar próximo a mim, com medo de eu corrigi-las. E é algo que nós não fazemos. Porque em linguagem nós temos variações linguísticas. Então já viram aquele senhor ou senhora no interior do estado, a forma como ele fala? Ali é uma variação linguística. Então não devemos rir, zombar da forma como aquela pessoa fala. Por quê? Você não sabe qual foi o tipo de acesso à educação que ela teve ou até que ela não teve. Assim é a Bíblia. Então às vezes, eu virei teólogo. Agora está fácil virar teólogo, né? O pastor Renan de Dias Lopes, inclusive eu trouxe a obra dele, depois eu vou reverendar aqui. Ele fala que hoje, com 3 anos, você se torna pastor. Agora, qual é o cuidado com isso? 3 anos que eu digo porque as graduações duram hoje de 3, 4 anos, né? Alguns, como eu, 5, 6. Jubilado em algumas, como a administração na UFPA, que eu desisti. E, gente, hoje o conhecimento está mais acessível, sim ou não? Eu curso teologia hoje. E a minha é semipresencial, que eu tenho um horário bem, digamos assim, distinto. Eu estava fazendo uma pós em exegese bíblica, numa faculdade do Espírito Santo, lá do estado do Espírito Santo. Eu nunca botei o pé fora do Pará. E eu faço online. E na faculdade ali, eu estava indo por um caminho que eu disse, opa, calma lá. Aí mandei para o pastor Giovanni Cruz, mestre, né? Nosso mestre, disse, olha, Elton, é isso. Eu digo, vai lá na frente, eu vou parar um pouquinho. E realmente eu acabei parando, porque ela era interconfessional. E tinha algumas coisinhas que não batiam exatamente. Então, realmente eu parei. E hoje, gente, tem muitos acessos. A própria igreja, ela fornece hoje muitos cursos, e cursos maravilhosos, aqui em outras denominações que nós participamos. Tudo é para o reino. Então, nós temos que ter até esse cuidado com placa de igreja. Porque a gente pode não perceber, mas às vezes nós estamos idolatrando a placa da igreja. Já perceberam? E nós já estudamos isso aqui, sim ou não? Lá à frente, em 1 Coríntios. 1 ou 2 Coríntios, me faz a memória. Então, aqui nós temos que ter esse tipo de cuidado, tá? Então,
para quem chegou um pouquinho depois, hoje nós vamos falar sobre coisas sacrificadas a ídolos. Aí, meus irmãos, nós vamos passear um pouquinho por aqui, no nosso slide, Nova Almeida Atualizada, é a versão que eu estou usando aqui, tá? E vamos estudar daqui a pouco algumas situações. Dentro desse contexto, gente, eu coloquei algumas coisinhas aqui, eu coloquei em amarelo para facilitar a nossa leitura, para não ler todo o texto. Mas todo esse material ele já está no grupo lá de alunos, eu acabei de postar lá. Quem não estiver depois, alguém aqui, o Falcão, eu, quem mais tem aqui? Quem está como administrador, pode colocar você. Então, aqui nós temos, no contexto, alimentos oferecidos a ídolos, lá no contexto de Coríntios, nós tínhamos uma igreja primitiva, em que nós tínhamos muitas dificuldades, como hoje também, nós temos muitas coisas também, e participar ou não de festas em templos, certo? E durante a semana, inclusive, vai fazer parte daqui a pouquinho, nós vamos entrar num assunto extremamente polêmico, e vou logo adiantar, qualquer dúvida, pergunte para o seu pastor. Vocês que estão nos acompanhando pela transmissão, qualquer dúvida, pergunte para o seu pastor. Não é o Elton que está falando. Eu vou ler a Bíblia. Eu aprendi com um grande mestre, ele diz assim, o mínimo que você tem que fazer na sua aula de teologia, na EBD, ou como pastor lá na frente, né, é o quê? Ler as Escrituras. Porque quando você entra, às vezes, em algumas inferências, você corre o risco de cometer o quê? Algum erro e se transformar numa heresia. Então, eu vou ler as Escrituras. Que está na Bíblia, está na Bíblia. Então, esse é o cuidado. Vamos entrar em assuntos extremamente polêmicos, sim, tá? E serão perguntas, ou seja, teoricamente eu não vou dar a resposta. Quem vai dar a resposta? A Bíblia, tá? E qual é o cuidado? É a gente expor de uma certa forma arrogante, lembra que eu falei? Arrogância intelectual, e acabar afastando alguém. Então, gente, na nossa área de administração e marketing, Pamela é da área também, chama poder do microfone, né, Pamela? Tem que ter muito cuidado, tá? Eu jejuei, eu orei, e quando me deram a passagem bíblica, eu comecei a observar, tem um termo na psicologia que eu não lembro o nome, que, por exemplo, quando a minha esposa estava grávida, eu só via a mulher grávida. Quando eu troquei de carro a primeira vez, eu só via aquele carro. Ninguém tinha aquele carro em Belém. Estou exagerando, tá? Mas a partir daí eu passei a ver aquele carro, eu não sabia nem o nome do carro direito. Tem um termo na psicologia que eu não sei qual é o nome exatamente, não me veio à memória. Então é assim, nós vamos falar agora de ídolo. Adivinha o que vai aparecer durante a semana para você? Sobre ídolos. Tá? Dúvida? Bíblia. Dúvida? Comentário bíblico. Tá? Inclusive eu estou com um aqui. Então é um contexto do dia a dia. Vamos fazer essa aplicação, mas com cuidado, irmãos. Você que está acompanhando na internet, cuidado também. Aqui nós temos atividades questionáveis. Então, essa introdução que eu fiz aqui vai falar sobre atividades questionáveis. Temos algumas atividades questionáveis? E como, irmão? Dentro da igreja, servindo, só vindo e sentando do banco, como eu fiz por anos. Nós temos atividades questionáveis. Tá? E, muitas vezes, preconcebidas. Com alguns preconceitos que nós trouxemos, o quê? Dos nossos contextos, lá nas séries iniciais. Olha, séries iniciais, eu não esqueço que eu sou professor. Lá nas séries iniciais, olha, lá na igreja que nós estávamos participando antes, ou que nem estávamos participando. Vocês estão falando com alguém que ficou dos 19 aos 29 sem ir à igreja. Então, quando eu comecei a ir à igreja, logo que conheci a minha esposa, ela me convenceu, ela está me assistindo em casa, eu ficava assim, que é isso? Primeira vez que eu ouvi alguém falar em línguas estranhas, eu fiz assim mesmo. Que isso? Eu não falo em línguas ainda. Agora eu já coloco ainda, que é um advérbio, que significa o quê? Tempo. Então eu estou na expectativa de um dia ser batizado em línguas. Amém. Hoje eu coloco ainda. Viu a importância da linguagem? Eu não colocava a língua. Eu tive um tempo de arrogância intelectual, já estudando teologia, já aqui na Lagoinha, que eu dizia assim, falar não em línguas, tanto faz. Era o Elton, do ano passado, gente. Isso não tem muito tempo. Tá? E para não virar testemunho, vamos continuar aqui. É uma atividade que, muitas vezes, elas são, assim, questionáveis. Então, temos que ter esse cuidado. O falar em língua está na Bíblia. Ok? Os dons não cessaram. Então, é uma situação também. E a abnegação? Nossa, isso daqui eu vou me controlar para não falar muito. A abnegação, gente, para quem ficou 10 anos sem ir a alguma igreja, de qualquer denominação, eu não entendia muito esta passagem aqui, sobre a abnegação, tá? O que é a abnegação? Nessa instrução que a gente vai ter agora, claro, deixa o Espírito Santo tocar no seu coração, é esta passagem aqui, ó. Principalmente a primeira. O que é a abnegação? Significa, limitar nossa própria liberdade.
Vamos falar um pouquinho dessa nossa arrogância intelectual? Lá atrás, muitos de nós. Eu vou aonde eu quiser, eu faço o que eu quiser, no meu corpo, na bebida, na comida, na vestimenta. Sim ou não? Por anos eu pensei assim. Por anos. Eu fiz 46 anos agora, não parece, tenho a cara de 15, né? E por anos eu pensei assim. Eu achava que liberdade era quase sinônimo de libertinagem, fazer o que bem entende. Só que eu tinha um pai e uma mãe que sempre pegaram no meu pé. E algo que eu fiz boa parte da minha vida, que foi ser atleta em determinado esporte. Então, isso me ajudou muito, sim. E hoje eu entendo também o id, o ego e o superego. Tá? Um pouco na psicanálise a gente aprende isso. Então, isso acaba refletindo muitas vezes no nosso ministério. E aqui, gente, entrando mais na passagem que nós vamos falar, deixar de lado todas as atividades questionáveis, nós que já somos convertidos. Quantas atividades questionáveis nós temos no dia a dia? Lembrando que eu estou usando um termo eufêmico que está principalmente aqui em muitos estudos bíblicos, tá? Atividades questionáveis. E às vezes a gente aponta para o irmão que é de outra religião ou denominação, como você querer entender, e diz, você é um idólatra. Agora aponta para você e vê o que você está idolatrando. Eu peguei uma época que eu dizia assim, esse povo não sabe o que está fazendo, não sei o quê, esses idólatras. E eu idolatrando um monte de coisa. Como, por exemplo, o Paysandu. Assinava DAZN, Premiere para assistir aos jogos do Paysandu e tudo mais. Hoje tanto faz o Paysandu jogar ou não. Também está ruim, né? Joga hoje, por sinal. Eu assisto ainda, mas não como era antigamente. Tá? E outras áreas, gente, a área do trabalho, então, meu Deus, eu cheguei a ser professor de 11 escolas. 11, meus alunos estão assistindo aí, vou mandar o link para alguns que me pediram. Tá? 11 escolas. Eu não respirava. Eu via isso? Não via. Então, era o meu ídolo daquela época. Tá? Estou só expondo, acho que eu expus 3 coisas aqui, pessoais, perdão, mas para você fazer essa análise. Quais coisas você já idolatrou ou até está idolatrando? Então, essa técnica de uma espécie de anamnese, nós temos que usar de vez em quando. Tá? A gente tem o hábito de apontar para o outro, sim ou não? Vamos apontar para o nosso e vamos nos ajustando, tá? Que a Bíblia ela é inerrante. Então, essas atividades questionáveis, nós vamos tocar em algumas. Tá? Eu estou preparando vocês para algo polêmico. Eu até mandei um áudio para o pastor Murilo Falcão, pedindo até a anuência dele, disse, tu vai por aqui, ele me deu umas passagens, eu até coloquei aqui. Aqui, está aqui, pastor, eu vou te mostrar. Até coloquei as passagens que ele me referendou, porque é polêmico. Tá? Eu olhei para a câmera e disse, meu Deus, está gravando. Eu tenho um problema com câmera, gente, eu sou professor, eu sei o que eu faço na área da redação, hoje eu estou concentrado em redação, e tem vezes que eu dou aula em alguns cursinhos, e eu digo, meu Deus, está gravando. Já chegou o momento em cursinho, que eu pedi para desligar as câmeras. Mas tem uma lei municipal que na educação, tá? Aqui não tem. Então, eu pedi para eu poder dar um tópico para eles. Isso agora, gente, coisa de 2 meses para o concurso do TJ. Aí, na outra aula, eu precisava tocar num tópico, eu cheguei antes, combinei com alguns, olha, antes de começar a gravar, eu vou falar uma coisa para vocês, num tópico X. Extremamente polêmico. E, para a honra e glória do Senhor Jesus, a linha de raciocínio do tema da redação do TJ veio, e nós conseguimos excelentes resultados. Inclusive, a moça que estava aqui, a Marcela, ela é uma aluna que tirou quase 10 na redação, ela era da Lagoinha, ela era minha aluna, eu nem sabia que ela era daqui. E nem ela sabia que eu era daqui também. Nos encontramos aqui em outros momentos. E muitos alunos com notas excelentes, inclusive a nota máxima. Tá? Mas foi preciso entrar num tópico extremamente polêmico que alguns não concordam. Tá? Então, claro que eu não disse qual é o tema polêmico, o assunto polêmico, e a mesma coisa na igreja. Temos que ter muito cuidado na fala, porque essa arrogância intelectual hoje, com as redes sociais, está prejudicando em várias áreas. Então, este é o cuidado, tá? E são coisas questionáveis. Para uma denominação é uma coisa, para outra denominação é outra, só que nós temos que seguir a Bíblia. Tá? E para não fazer tanto romantismo nisso, olha aqui as coisinhas. Perguntas de hoje. Posso jogar na loteria? Meu sogro está assistindo em casa. É uma dúvida. Será que dá? Será que posso jogar? Tem gente que fez assim, tem gente que não se expõe. Olha a internet. Crente pode jogar na loteria, gente?
eu tenho meu posicionamento. Pá! Se me perguntarem daqui a pouco, quando desligar as câmeras, eu digo, pá, vou dizer. Aqui é uma pergunta, não estou te dando a resposta. Pergunta para o seu pastor. Posso beber cerveja? Eu tenho 46 anos, nunca bebi. Essa passagem, vamos tocar nela. Perfeito, irmã. Posso beber cerveja? Calma. A pessoa, você vai dar a resposta? Eu não, pergunta para o seu pastor. Posso usar tatuagem? Jesus. Polêmica, né? Não sai da igreja, irmão, calma, relaxa, é só uma aula. Tá? Posso usar tatuagem? Posso ir ao show do Coldplay? Irmão, essa eu não aguentei, irmão, essa eu vou falar. O que eu vi de crente na internet postando o show do Coldplay em Belém, no Mangueirão, eu fiquei assim, Jesus, nunca gostei mesmo. Enfim, é o único que eu me expus. Tá? Eu acho estranho. Lembrando que estou falando com alguém que foi ateu por muitos anos. 10, 11 anos. Posso jogar no tigrinho? Meu irmão. Falei que era polêmica, hein? Posso jogar no tigrinho, Elton? Pode, já joguei. Vai nessa. Gente, e olha a pesquisa. Saiu estes dias. Pastor Lucinho Barreto, lá da Lagoinha Matriz, inclusive postou. Vai lá no Instagram dele, tá? Pesquisas recentes indicam que uma proporção significativa de cristãos, católicos e evangélicos, eu trouxe só do nosso, mas se quiser curiosidade, vai ver lá, do católico também, joga em plataformas de aposta online, incluindo jogos como o Tigrinho. Aí tem o nome em inglês aí, né? De acordo com o levantamento de institutos de pesquisas como Datafolha e Poder Data, evangélicos, cerca de 23% a 41% dos evangélicos já apostaram em sites de apostas online conhecidos como Bet ou em jogos como o Tigrinho. E detalhe, anota essa aí, mais alto do que o percentual dos nossos irmãos católicos. Eu falei que a aula de hoje era polêmica. Mais alto, mais alto. Tá? Aí volta a pergunta lá do Coríntios 8, sobre coisas sacrificadas a ídolos. E às vezes a gente só está preocupado em apontar o erro do outro, né? Olha o percentual de evangélicos que jogam em casas de aposta. Altíssimo, gente, altíssimo. Enfim, ainda tinha muitos assuntos aqui. Então, a lição, gente. E aqui, gente, eu coloquei, o pastor Murilo Falcão já fez a oração, mas eu gostaria de pedir à igreja para nós fazermos uma oração, tá, sobre estes 3 tópicos aqui. Tá, esses 3 tópicos. Exortação, amor e coração ensinável. A mensagem, ela está falando de ídolos, mas o Espírito Santo me direcionou para estas 3 palavras. Então, neste momento, gente, eu gostaria que você orasse alguns segundos em silêncio. Tá? Curve sua cabeça e cada um faz sua oração. Amém. Amém, irmãos? Então, fizemos aqui essa pequena explanação, tá? E agora nós vamos fazer a explanação versículo por versículo. Eu poderia ter começado logo versículo por versículo, mas o Espírito Santo me direcionou primeiro para fazer metade como uma espécie temática, e agora nós vamos na expositiva, certo? Então, aqui nós vamos estudar os versículos, são 5 versículos, só controle o meu tempo aí, gente. E qual é a função da EBD? Ganhar e consolidar almas para Cristo. Então, nós usamos aqui 18 minutos, mais ou menos, tá? Para fortalecer isto aqui. Um estudo sistemático da palavra. O que é sistemático? Tá? Lembra que eu falei de arrogância intelectual? Acredito que todo mundo já ouviu falar em sistemático. Mas já foi procurar no dicionário o que é sistemático? Então, procure, gente. Hoje, no celular, com acesso à internet, claro, você joga no Google e a tradução da palavra vem. Então, procure. Segue um método ou organização para ser realizado, ou que é constantemente irregular em sua ação. Então, na EBD, nós usamos o estudo sistemático, mas é o mesmo ensino do culto? Não. Então, nós que somos frequentadores da EBD, deveremos ter essa distinção. Aqui o pastor Murilo Falcão ensina a palavra. No culto ensina também a palavra, mas é mais uma forma de exortação, de ministração e tudo mais. Então, é uma outra forma. Então, nós temos que ter esse cuidado de não ficar criticando pregações.
Lembra que eu falei, a arrogância intelectual? Temos que ter cuidado, que é diferente. Ó, tem um rapaz não, né? Perdão, olha eu também. Tem um pastor que ele tem uma forma de pregar. E batem demais nele. Eu digo, gente, a forma dele é evangelística. Eu aprendi um dia desses. E o outro, palavra, a forma dele é expositiva. São pessoas diferentes. O cara da expositiva, o pastor da expositiva, eu não saio da sala de aula, gente, o cara. O pastor da expositiva, ele tem uma forma de tocar nas pessoas com a palavra. O outro, mais jovem, tem uma outra forma. Meu amigo, você já avançou um pouquinho no reino, na leitura, no estudo? Tá, já deixou de assistir aquele rapaz, ele não é pastor, ele é evangelista, né? No YouTube, ok, passa então para o outro, mas não fica criticando. Quantas almas aquele rapaz já salvou e eu não? Lembra que eu falei? Arrogância intelectual. Gente, eu não consigo hoje, estou falando 2025. 2024 era outra pessoa. Tá? Eu não consigo hoje criticar alguém da internet, como eu criticava ano passado. Mas por quê? Porque me ensinaram a ter um coração ensinável. O professor em si já tem um coração ensinável, tá? Ele estuda uma coisa e daqui a pouco ele está ensinando. Então, é essa característica que não quero dizer que eu sou a melhor pessoa com coração ensinável. Tem áreas que eu tenho muitas dificuldades, sim. Mas eu queria trazer para vocês, porque para responder a esta pergunta, nós precisamos ter um coração ensinável. Como devemos tratar questões sobre coisas sacrificadas a ídolos? Aí nós vamos usar 5 versículos. O que é o ídolo? É uma imagem, é um fantasma ou uma aparição. Lembra que eu falei da tradução da palavra? Então, quando falar ídolo, é uma imagem, é um fantasma ou é uma aparição. Pode fazer como os nossos pastores Murilo Falcão e o pastor Giovanni, vai logo no grego. E hoje o Google te ajuda. Então, às vezes, esclarece ainda mais. Nós vamos fazer isso agora com algumas passagens. E ídolo, gente, pelo amor de Deus, não existe ídola. É minha ídola. Tua cara. Não existe ídolo. Aí, essa hora, é ídolo. É um substantivo sobrecomum. Então, a mesma forma usado para um gênero é usado para o outro. Criatura. As mães de antigo usavam a criatura. Não tem ou criatura, mãe. Pá, pegar um tapão. É a criatura. Ok? Então, cuidado com alguns termos, tá? São chamados de substantivos sobrecomuns. E quando é com animais, são chamados de epicênios. Jacaroa, qual é o feminino? Não existe jacaroa. É jacaré fêmea, jacaré macho. Jacaroa não existe. É a parte do professor, tá? De sala de aula. Não existe jacaroa. Eu já vi, não existe. Lá no dicionário, joga no Google que você vai ver. Jacaré macho, jacaré fêmea, tá? Só para ilustrar um pouquinho da parte do português. Lá no resumo tá que vai ter a parte do português também. Cada um na sua. O Sebastião chega aqui é engenheiro. Aí ele dá as aulas dele lá na engenharia. Cada um puxa para o seu lado. E a igreja de Corinto, gente, tinha as características, uma igreja cheia de confusão, com muita promiscuidade. Sim ou não? Alguma diferença na de hoje? Não. Você liga a internet aí, Jesus. Já anda nem assistindo mais. Aqui são as aulas que nós tivemos ao longo da semana, quem está nos visitando, do ano, né? Nós estamos estudando 1 Coríntios. Tem muitos assuntos interessantes, gente. E, sabedoria humana sem valor, certo? Litígio entre irmãos e coisas sacrificadas a ídolos. Meu amigo, aqui eu vou precisar de sabedoria. Nós, né? Nós vamos precisar de sabedoria. Aqui nós vamos ver que há alguns litígios até de forma o quê? De conhecimento também. Há algumas brigas e tudo mais. Então precisamos desse cuidado. E aqui 1 Coríntios. Tá? Eu coloquei nas 3 versões e com algumas cores para dar ênfase à parte linguística que nós vamos precisar. Nós lemos esta versão aqui, a última. Então sempre a última foi a que nós lemos ainda há pouco. Agora, em amarelo, em verde e vermelho, há algumas situações que vocês vão perceber ao comparar as versões. Então, nós temos aqui a ARA, a King James e a Nova Almeida Atualizada. Senhores do saber, temos conhecimento e conhecimento. Perceberam a sequência? E se você faz com outras versões, você vai perceber que, nossa, agora eu entendi. E, gente, humildemente, um pouco que me resta ainda. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, que tem quase 2 anos. Foi quando eu entrei na EBD. O pastor Murilo Falcão e o pastor Giovanni sempre, vamos lá, não sei o quê, eu só comigo, não sei nada de Bíblia. Então eu comecei a estudar e estou estudando cada vez mais. Terminei a Bíblia pela primeira vez em 1 ano, menos de 1 ano, inclusive. Primeira vez na vida, gente, 46 anos, agora que eu terminei de ler a Bíblia pela primeira vez. E já comecei a ler de novo. E
você vai vendo e diz, meu Deus, um versículo, acho que é o Spurgeon que faz isso, um versículo vira um livro. Um versículo vira um livro. Gente, é muito. Pregação, então, meu Deus do céu. Eu não sei quantas pregações eu já tenho anotada. Por quê, Elton? Estou me preparando para quando me convidarem. Se alguém me chama, Elton, vem pregar hoje à noite. Eu digo, estou indo. Já ando com 5 no celular. Salvei tudo bonitinho, Google Drive, me chamou, já estou com ela aqui. Se chegar aqui na igreja uma urgência, queremos de alguém para pregar. Pri, eu vou. Já está preparado. Que é isso? É o Elton? O Espírito Santo. Tá? Ainda não sou um pregador, estou estudando, estou aprendendo, faço cursos. Tá? E aqui, quando eu vou para a palavra, e eu vejo aqui, ó, senhores do saber, eu aprendi recentemente que nós não devemos achar que nós somos PhD em Bíblia. Pós-doutorado, mestrado, a gente aprende com qualquer um, que o Espírito Santo usa e capacita qualquer um. Aí eu entro numa parte muito polêmica, gente. Temos que ter muito cuidado com essa arrogância intelectual hoje, principalmente no que tange a nossa teologia. Tá? Existem pessoas, muitas vezes, saindo das igrejas por causa da arrogância intelectual de nós, membros da igreja, a membresia. Então, precisamos ter esse cuidado. Dúvidas? Pergunta para o pastor que você está próximo a você ali, que você julga, na sua forma, claro, que tem, não é mais capacidade, mas mais experiência. Eu tenho dúvida? Eu vou. Eu tenho um menino de 19 anos que, aqui o Enzo, sempre eu falo, é um menino abençoado, fez 20 agora. Tem idade para ser pai dele. É um menino extremamente abençoado. Ontem, antes de sair para a ação, eu mandei um vídeo para ele. Ele estava viajando com os pais. Eu queria que ele estivesse conosco. Eu penso num cara evangelístico. Ensina muito, irmão. A gente sai às ruas aí para evangelizar. Às vezes a gente está junto ali. Meu pai do céu, aí eu ia ser arrogante que eu, com 45, 46 anos, um menino de 18, 19, me ensina muito, muito. Então, aprenda com todo mundo. Aprenda com todo mundo. Então, essa é a parte aqui, ó, senhores do saber. Precisamos ter cuidado, principalmente nós mais velhos. O saber ensoberbece. Muito cuidado com esta passagem. O que é que edifica, gente? O amor. Agora, qual tipo de amor? Eu aprendi isso na igreja. Para mim, amor era amor. Eu fui daquela época que eu dizia assim, Deus é amor. Mas não tinham me explicado, eu não fui pesquisar a parte da justiça. E olha o tipo de amor que nós temos aí. O amor romântico, aquele amor da amizade, o amor familiar e o amor ágape, que é o amor incondicional e altruísta. Inclusive é o nome do nosso auditório, né? Qual é o amor que está aqui? Em 1 Coríntios 8:1. Nós lemos essa aqui. No que se refere às coisas santificadas a ídolo, já aprendemos o que é ídolo, sabemos que todos temos, está no plural, então eu e você, primeira pessoa do plural, conhecimento. Todos temos conhecimento? Sim, então não importa se você é PhD em teologia ou se você só lê a Bíblia. Só lê a Bíblia não. Você lê a Bíblia e interpreta também. Interpreta da maneira correta, usando a exegese correta, usando a hermenêutica correta. Não como alguns estão falando aí fora. Me entenderam? Ok? Então, pois é. Então, temos conhecimento aplicado. O conhecimento leva ao orgulho. Orgulho envaidece, ensoberbece. Nós, irmãos da EBD, nós temos que ter muito cuidado com isso. Não, porque eu vou à EBD. E, se não aplicar, adianta alguma coisa? Se não tiver amor, adianta alguma coisa? Não, então precisamos ter o quê? Amor. Que amor? O amor, olha a tradução da King James. Caridade. Então é qualquer amor, gente? É o amor que eu sinto pela minha esposa? É o amor que eu sinto por um grande amigo, pelo Enzo, por exemplo? Não, é este amor aqui, ó. Incondicional e altruísta. Então, essa é a importância de você comparar as versões quando você estiver estudando, como nós estamos aqui na EBD. Mas é este mesmo tipo de apresentação, ou aula, como queira chamar, que um pastor faz no culto, lá na pregação? Não, lá é uma outra forma, tá? Então, esse é o cuidado para a gente não virar aí críticos e sair criticando tudo que é pregação. Eu disse esses dias em casa, minha esposa está me assistindo, se ela tivesse que ela iria me referendar, que eu disse assim, toda pessoa deveria pregar ou ensinar uma vez na vida na igreja. Gente, você não sabe o trabalho que dá. Gente, com muita humildade, se é para dar aula na minha área, eu preparo rapidinho. Mas se é para ministrar aqui, tá aí o pastor Murilo Falcão. Quando ele dá lá, eu digo, Jesus, vamos lá, eu começo a fazer ali, não sei quantos, tem um mês, né? Tem um mês já que eu já estou estudando essa passagem. E ao longo da semana, as coisas vão aparecendo. Os exemplos vão aparecendo.
A palavra vai falando contigo. E eu disse, meu Deus. Aí você começa a usar as práticas, né? Ali do dia a dia, jejum, oração, leitura da palavra. E o Espírito Santo vai revelando. E durante a semana revelou essa. A todo mundo, no seu GC, na sua célula, a igreja muda o nome, é a mesma coisa, tá? A célula, GC, é a mesma coisa. Às vezes eu brinco que é rinodê da igreja. É ter que ir multiplicando. E é isso, cada um. Eu estou tímido, você está na EBD, levanta a mão. Ei, líder, eu posso ministrar a aula do carisma, do start, como é que chama, meu Deus? Da célula, do GC. Te apresenta, vai pregar. Eu posso dizer hoje com uma certa autoridade que isso vai mudar você. Está mudando a mim, pouco a pouco, está mudando. Tem áreas que eu preciso ainda. E, claro, só voltando aqui, gente, alguns desses tipos de amor aqui temos que usar. E não é fácil, tá? Nós somos falhos e pecadores. 2 Coríntios, já lemos também, lemos esta passagem aqui, aí nós temos, julga saber, pensa que sabe e julga conhecer. Nós pensamos que sabemos, né? Já li Gálatas 20 vezes. Ok, entendeu? Entendi, aplicou? Com amor? Então, são essas perguntas que nós temos que fazer. Ele ainda não sabe como deveria saber. O ainda, lembra que eu falei? É um advérbio. Um advérbio que circunstância é o quê? De tempo. Ainda há pouco eu usei. Eu ainda não falo em línguas. Ele ainda não sabe como deveria saber. As Escrituras, gente, quando você lê um versículo, a Bíblia ela é inerrante, ela vai falando contigo. Mesmo a maior autoridade hoje em Bíblia que a gente conhece no Brasil, mesmo ele tem a humildade de dizer que toda vez que ele prega é diferente. Eu já ouvi coisas assim no meu GC. E sério, irmão, no meu GC lá de jovem, eu que preguei essa daí, mas eu fui totalmente diferente. Eu digo, meu Deus, quem errou? Você ou eu? E não, ninguém errou. Bom que nessa época o pastor Giovanni estava lá. Não, ninguém errou. É que aquela passagem falou com a irmã de uma forma, e ela estava falando para jovens. E ali, naquele momento, eu estava falando, em sua maioria, eram casais. Ela estava lá porque ela estava acompanhando a mãe. Aí disse, entendi isso. Acho que foi ano passado ou ano retrasado, no GC. Então, a Bíblia ela é assim, gente. Então, não é que a interpretação seja diferente, é como o Espírito nos usa. Então, aqui, quando a gente fala julga conhecer e ainda não conhece como deveria conhecer, vai ajustar com aquilo que eu falei no início na apresentação. Vamos ter cuidado com essa nossa arrogância intelectual. O terceiro, mas, quem já assistiu a aula aqui na EBD conosco, sempre que aparecer o mais, ou mas, porém, contudo, todavia, entretanto, o senão junto, nós temos uma mudança de direção. Em português, é um conector de adversidade. Mas calma, com o mas. Lembra que eu falei? Arrogância intelectual, ok? Tem gente que tudo é mais. Fizeram tal coisa, mas também. Tal coisa, mas também. Às vezes, em sala de aula, eu digo assim para meus alunos, me façam. O que a banca pediu? Para você falar disso. Então, fala disso. Eu faço muito isso. Gente, vocês não têm... Não, só a Marcela tem. Marcela não está aqui. Ela está ainda há pouco ali. A Marcela vê como que eu ministro aula na sala de aula hoje. Redação, concurso público e Enem. A minha maior briga hoje com os alunos, é briga mesmo, viu? Aqui eu estou bonzinho, né? Quem me conhece sabe. Eu pego no pé. Digo, meu amigo, o tema está falando, só um exemplo aqui, de bullying. Bullying ocorre na escola. Se foi na empresa, o que é advogada? Assédio moral. E são advogados, em sua maioria. 90% dos meus alunos são advogados. Tem umas coisas que eu queria falar, mas não posso estar gravando. Eu te dei um exemplo, assim, simples. Bullying. E eu estou inventando esse exemplo, tá? Ele não é real. Se eu te der os exemplos reais que acontecem na minha sala de aula de redação, não sou psicólogo, então não tem segredo, tá? Só que eu não vou expor assim. Então, é um cuidado hoje, sabe o que é isso? Arrogância intelectual. A pessoa vai no Google, tem tudo. Vai no YouTube, tem tudo. Se você jogar lá, 1 Coríntios 8, do 1 ao 5, tem uma pregação de alguém lá. Você acha que eu não fiz isso? Fiz. Vi de tudo. Mas o Espírito Santo, não estou dizendo que está errado, tá? Estou dizendo que o Espírito Santo me direcionou para um outro lado. Boa parte dessas pregações vocês vão ver falando de comida. Só que o Espírito Santo não me direcionou
que não, deixa comida para o outro irmão, fala do conhecimento, da arrogância intelectual, do orgulho, e aproveita que tu és da educação. Se eu fosse da gastronomia, eu falava da comida. Deu para entender? Então, essa é uma forma que o Espírito Santo vai agindo, gente, e é com qualquer um. Pode ser com o nosso melhor professor da Lagoinha, e pode ser com o irmão que começou ontem. Tá, claro, com devido cuidado, tem algumas observações que os nossos líderes falam. Então, mudança de direção. Mas, se alguém ama a Deus, o que é o se? É um condicional. Então, mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele, no caso de Deus. Versículo 8. No tocante à comida sacrificada, aqui nós vamos introduzir um pouquinho, mas na outra semana o professor continua a partir do versículo 6. No tocante à comida a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo em que não há senão só Deus. Agora, atenção. Ídolos, eu te dei a tradução, né? Fantasma e tudo mais, tá? E nós temos os nossos, né? Não deveríamos, né? Mas nós temos alguns erros e, às vezes, acabamos idolatrando algumas coisas. Nosso trabalho, os nossos filhos, enfim. Há algumas observações aí. E cuidado com isso aqui também, quando você for pesquisar. O nosso único é Deus, gente. Nós devemos observar e para Deus. Então, observe as traduções. No tocante à comida sacrificada a ídolos, em amarelo. No que diz respeito a comer das coisas oferecidas em sacrifício a ídolos, quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos. Naquela época, em Coríntios, gente, havia muitos açougues. Então, ali, você não tinha como fazer a distinção quando aquele alimento era ou não sacrificado a ídolos. É como hoje. Tá? Em coisas que você não sabe. Você vai entrar num restaurante e comer alguma coisa, foi sacrificado a ídolo. Você não sabe. Alguém sabe? É difícil saber. Então, era a mesma coisa lá. Era um problema que havia lá na igreja primitiva e que há hoje, sim. Então, qual é o cuidado aqui? O nosso único e suficiente Salvador. Jesus Cristo, né? E nós temos aqui, o eu sou. Eu sou o que sou. Que nós temos aqui, né? Em hebraico, Jeová é a tradução do nome hebraico. Aí nós vamos introduzir um pouquinho agora este termo para ficar para as próximas aulas, tá? Então, a gente já escuta as canções, né? Jeová Jireh, né? Então, temos aí. Eu não sei cantar. Essa referência é ao nome de Deus, que nós ouvimos também com o nome Adonai. Esse material está para vocês lá. Aqui a tradução, né, em hebraico, como é feita, é o tetagrama. Esta também é a forma, como é feito o tetagrama. O pastor Giovanni explica isso para a gente com uma perfeição que Jesus. É a transliteração, tá? Transliteração aqui, para o português, ficou assim. E, claro, há algumas situações. Como que pronuncia isto? Então, seria mais ou menos assim, Yahvé. É a forma mais aceita pela maioria dos estudiosos. Mas vocês verão outras formas também. Então, Senhor, com letra maiúscula, Adonai, por referência. Aqui nós temos o dicionário, tá? Eu coloquei este dicionário, mas não é o único, existem outros dicionários, tá? E a Bíblia Sagrada. A tradução é que ele é ou aquele que faz existir, tá? E aqui, gente, nós temos o caráter de Deus. 7 nomes redentores. Estes nomes aqui estão com a tradução aqui ao lado. O Senhor proverá, o Senhor está presente, o Senhor é nossa paz, o Senhor é meu pastor, o Senhor é nossa bandeira, o Senhor é nossa justiça, o Senhor é nossa cura. Este material vai ficar para vocês disponível lá. E olha os nomes aqui. Nós ouvimos muito, né? Jeová Jireh, Jeová Shammah, Jeová Shalom, Jeová Raá, Jeová Nissi, Jeová Tsidkenu e Jeová Rafá. Já viram clínicas com nome? O nosso pastor tem uma clínica, Jeová, é Rafá, né? Aí a primeira vez que eu vi, né, de Rafá, eu digo, por que Rafá? Na época, né, 2023, eu acho. É por isso. O Senhor é nossa cura. Então, meus irmãos crentes, vocês que têm negócio, sugestão de nomes. Às vezes a gente dá um nome que não sabe nem por quê. Então, é uma forma. Tá? Então, é o exemplo que eu vi mais próximo nosso aqui, é a clínica do pastor e da pastora, Rafá. Aqui no 1 Coríntios 5, só para a gente fechar, temos o porquê. E o porquê é a explicação. E só para a gente fechar, gente, a Bíblia diz assim, porque ainda há também alguns que se chamam deuses. Em algumas versões está entre aspas. Qual é o efeito de sentido, linguisticamente falando? Por que as aspas? Nessa versão está sem as aspas, nesta também, e na Nova Almeida atualizada, com as aspas. Deuses, muitos senhores.
porque só existe um Deus. Nós acreditamos apenas em um Deus. Jeová Jireh, Jeová Shammah, Jeová Shalom, Jeová Raá, Jeová Nissi, Jeová Tsidkenu, Jeová Rafá. Tá? Nós não somos politeístas, nós somos monoteístas. Então só existe um Deus. Este é o efeito de sentido. Tá? E esta é a nossa breve aula de hoje, gente. Desde já agradeço a oportunidade e o privilégio de poder ministrar mais uma vez. E só para a gente fechar, gente, existe uma passagem aqui no livro a Bíblia de Estudo do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim: como lidar com a liberdade cristã e usá-la sabiamente. E algumas passagens